bird on a tree. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje mais um vídeo, tá? Hoje eu vou estar fazendo a transformação aqui no meu fermento, tá? Que vocês podem fazer aí no de vocês. No meu caso aqui eu vou estar transformando meu fermento de batata, mas aqui no meu caso é o fermento de batata doce, tá? Se você tiver o fermento de batatinha inglesa, tá? Aquela batatinha que a gente frita. Se você quiser transformar aquele fermento que eu já ensinei aqui no canal, fermento de batatinha, você também pode estar transformando ele ou em fermento de batata doce, ou pode estar transformando ele em fermento de litro. Vai transformar aí no que você quiser, tá? No fermento que você quiser, tá bom? Então aqui, ó, eu vou transformar esse fermento de batata doce no fermento de litro. Aqui eu tenho sopa, tá? De farinha de trigo. Nessa vasilhinha aqui eu tenho 2 colheres de açúcar para meia colherzinha de sopa de sal, tá bom? E aqui eu tenho 1 litro de água. No caso aqui eu tenho 1 litro de água. Eu vou fazer aqui com 1 litro de água, porque o meu fermento ele é de 1 litro, tá? Então eu vou juntar os dois, vai formar 1 litro. E aí eu vou meio que reformar esse fermento e aí já mudar ele aqui, tá? Espera ele fermentar novamente. Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês. Primeiro eu vou abrir essa garrafa aqui, que essa garrafa ela tá bem dura. Aí quando você for fazer essa mudança no seu fermento, você vai tirar ele da geladeira e deixar ele em temperatura ambiente. E só aí vocês vão fazer essa transformação do fermento de vocês, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Minha garrafa ela tá bem dura, tá? Porque eu não coloquei ainda o fermento na geladeira. Mas esse fermento ele tem mais de 5 reformas, tá certo? Vamos abrir aqui, ó. O fermento começou a subir. O cheiro dele tá maravilhoso. E agora eu vou colocar aqui na vasilha para nós começar essa mudança nesse fermento. Mas se seu fermento ele tiver menos de 5 reformas, não tem problema. Vocês podem também tá fazendo essa mudança, tá bom? O cheiro desse fermento tá maravilhoso, ele tá com uma espuma linda, tá? Vou acrescentar aqui, ó, 1 litro de água. Tá bom? Vou colocar aqui as 2 colheres de açúcar e meia colherzinha de sopa de sal. E agora o principal da receita, que é a farinha de trigo. Lembrando que se você tiver um fermento de litro aí e quiser transformar ele no fermento de batatinha, você vai estar utilizando a cada 500 gramas, a cada 500 ml de água, você vai usar uma batatinha de aproximadamente 200 gramas, tá bom? Então aqui no meu caso, se eu tivesse transformando, se esse fermento aqui ele fosse de litro e eu fosse transformar ele no fermento de batatinha, a cada 500 ml de água eu ia colocar uma batatinha de aproximadamente 200 gramas. Então aqui no caso eu iria estar colocando 2 batatinhas, certo? Como eu estou utilizando 1 litro de água. Vou colocar aqui a farinha de trigo. Como eu falei para vocês, a cada 500 ml, eu vou colocar 3 colheres e meia de farinha de trigo, tá? Como eu estou utilizando 1 litro, eu vou colocar mais 3 colheres e meia de farinha de trigo. Ou seja, ao todo, eu estou utilizando 7 colheres de farinha de trigo, tá? O meu fermento de litro, eu gosto de estar utilizando 7 colheres. Eu gosto de estar utilizando 3 colheres e meia de farinha de trigo, tá? Porque fica um fermento forte e a possibilidade dele deixar o seu pão azedo é praticamente zero, tá? Então, se você utiliza aí um fermento, vamos supor, de 500 ml, você tem um fermento aí de 500 ml, e aí você coloca de 7 a 10 colheres de farinha de trigo. Então,
isso aí é um fermento que tem a possibilidade de ficar azedo muito mais rápido, tá? Então, quanto menos farinha de trigo tiver no seu fermento e forte, tá? Ele também tem que ter a potência dele. Não adianta você colocar uma colher de farinha de trigo no teu fermento e ele não crescer teus pães, tá bom? Então, você tem que prestar atenção até nisso. Antigamente aqui no canal, se você for olhar aí lá desde o iniciozinho do canal, tá? Vocês vão ver que eu tenho um vídeo que eu faço o meu fermento com 7 colheres de farinha de trigo, tá? Mas aí eu fui fazendo aqui as mudanças e fui vendo que um fermento com 3 colheres e meia de farinha de trigo, ele tem muita força, tá? Para crescer os pães. E a possibilidade desse pão ficar azedo é praticamente zero, tá? É quase nada, tá? Então, no meu caso aqui, como eu tô utilizando 1 litro de água, tá? Pra fazer a mudança nesse fermento, então eu tô colocando 7 colheres de farinha de trigo, porque é 1 litro de água. Mas se eu tivesse fazendo só com 500 ml, eu iria colocar apenas 3 colheres e meia de farinha de trigo, tá bom? Então, eu vou estar aqui misturando esse fermento até sumir todas essas bolinhas, tá? E aí, vou colocar na minha garrafa aqui, novamente, 1 litro desse fermento, tá? Então, lembrando que esse fermento aqui, ele já tá um fermento pronto. Ele já tem mais de 5 reformas, tá? Era um fermento de batatinha doce, pura, tá? Não tinha farinha de trigo. Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui dentro dessa vasilha. Coloquei 7 colheres de farinha de trigo, tá? Por ser 1 litro de água. Coloquei 2 colheres de açúcar, meia colherzinha de sopa de sal, tá? E agora eu vou estar colocando aqui dentro da minha garrafa, tá? Vou colocar de novo aqui dentro da minha garrafa e vou deixar essa garrafa novamente endurecer. Por quê? Porque mesmo esse fermento estando pronto, essa farinha de trigo, ela não tá fermentada, então ela precisa fermentar, tá? Então aí quando for na próxima reforma, antes de eu fazer o pão, eu já posso fazer o pão. Na próxima reforma que eu for fazer, eu já posso fazer o pão, tá? Porque esse fermento ele já tá pronto. O que você só vai esperar é essa farinha de trigo fermentar, porque ela não tá fermentada. O que tá fermentado é a batata, tá bom? Então, você vai pegar esse fermento, vai colocar dentro da garrafa, vai deixar ele esperar ele ficar a garrafa dura. E aí você vai reformar para você fazer seus pães. Quando você for reformar ele, você vai reformar ele com farinha de trigo, tá? A batatinha você já deixa de lado, não vai estar usando mais batata nesse fermento, tá? Se você quer estar fazendo a mudança no seu fermento, então você não vai estar utilizando mais a batatinha. A não ser que você queira fazer um fermento de batata com farinha de trigo. Aí já é diferente, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu não vou reformar mais esse fermento com batata, apenas com farinha de trigo. Então, esse fermento aqui, a partir de hoje, ele é um fermento de litro, não é mais um fermento de batata, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou colocar aqui dentro da garrafa, tá? Colocar aqui, ó, junto com o meu medidor, tá? Pra marcar aqui certinho, 1 litro de fermento, tá certo? Olha aí. Então, aí vocês vão esperar essa garrafa endurecer, tá? Ela vai endurecer bem rápido essa garrafa. Pelo fermento de batata, né? Que no caso era um fermento de batata. Ele já ter força, já ter fermento, já ter uma força, porque ele já foi fermentado, tá certo? Então, esse fermento ele já tem sim uma força, então rapidinho essa garrafa vai endurecer. Eu digo que ela não vai levar 2 dias para endurecer essa garrafa, tá? É bem rápido, então vocês fiquem de olho para aí vocês já fazer a reforma
tá? E aí vocês já podem fazer o pão de vocês. Então, na próxima reforma, eu vou continuar com 1 litro de fermento. Então, eu vou pegar e vou fazer com 7 colheres de farinha de trigo, tá? Essa reforma. Se fosse 500 ml apenas, então eu iria colocar apenas 3 colheres e meia de farinha de trigo, tá bom? Então, ó, a garrafa tá bem mole. Depois eu vou vir fazer a reforma dele. E aí venho mostrar pra vocês e também vou fazer um pão, tá certo? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vocês comentam, compartilham, deixa o joinha de vocês. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação a esse fermento, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!